Bom dia, meus queridos alunos do quarto ano. Como vocês estão, gente? Descansaram nesse final de semana? Estão prontos para mais uma semana com conteúdos, com atividades, com muito aprendizado, principalmente? Eu descansei, estou pronta, estou com as minhas energias renovadas, tá? E hoje, no nosso vídeo de português, a gente vai trabalhar um pouquinho com ortografia, que é justamente o uso do R e do RR, certo? Só que antes de iniciar com o nosso conteúdo, como é de costume, eu gostaria de fazer a chamada e eu peço que vocês escrevam aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, que estão fazendo as atividades, acompanhando os vídeos, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês também, certo? Então agora, antes de iniciar, eu gostaria de fazer a chamada, tá? Para que a gente comece com o nosso conteúdo de hoje. Então, vamos fazer a chamada aqui. Hugo Mateus Melo Tavares, Ismael Mota da Silva Filho, João Vitor Silva Alves de Araújo, Júlio Vinícius Muniz Soares, Larissa Vitória da Silva de Oliveira, Luísa Carla Santos de Lima, Nathalie Menezes da Silva, Tiago Henrique Araújo Nascimento, Tiago Figueroa de Souza, Ana Letícia, Miguel Adriano, Caio Lucas, Ana Cláudia, Tainá Sabrina e William Cauã. Então, agora a gente vai iniciar com o nosso vídeo de hoje, com a nossa aula, tá? Então, como eu falei a vocês no início do vídeo, a gente vai trabalhar com o uso do R e do RR. Quando a gente deve usar? Quais características definem o seu uso em cada uma dessas situações? Aqui vocês veem que eu tenho o R inicial sendo trabalhado, sendo usado na palavra Rita, um nome de pessoa, um substantivo próprio. Já aqui eu tenho o RR usado em um substantivo comum, como é no caso de carro, tá? E aí, gente, eu gostaria que vocês pegassem um livro de caligrafia de vocês e abrissem na página 26 para acompanhar esse conteúdo, tá? E aí, a gente tem o seguinte aqui: sílabas com R inicial, tá? Lá na página 26, onde a gente está trabalhando com ortografia. E aí, a gente tem a palavra logo de início, refrigerante. E a palavra refrigerante, ela possui o R no início, não é verdade? R inicial, refrigerante. E aí a gente tem um textinho, tá? Sobre refrigerante, já que a gente tem a palavra como é escrita, né? E nós temos a imagem. Então eu vou ler para vocês esse texto, tá? Para a gente fazer algumas considerações. Quem inventou o refrigerante? Em 1767, um químico inglês colocou gás carbônico na água e produziu o que ele chamou de água carbonatada artificial. Era o começo. Em 1807, um farmacêutico americano melhorou o gosto da água carbonatada com açúcar e suco de frutas e passou a vender a mistura. O refrigerante parecido com o que conhecemos hoje surgiu em 1886, quando o farmacêutico John Stick Percival lançou um xarope diferente, que recebeu o nome de Coca-Cola. Então, a gente tem aqui um textinho que fala sobre a origem do refrigerante, e esse texto é colocado para a gente nesse conteúdo porque a gente tem a palavra refrigerante, tá? A palavrinha aqui, refrigerante. E ela é justamente escrita com um R inicial. Estão vendo aqui, ó? Ela é justamente escrita por um R inicial. Refrigerante. E dentro da palavra, né, em todo o contexto aqui, a gente não vai ter o uso do RR, né? Então, a gente tem aqui a palavra refrigerante, que já dá pra gente uma noção do que estamos tratando aqui. A gente está tratando com o uso do R no início, tá? Quando o R,
ele é colocado no início de uma palavra. E a gente sabe que em todo o início de uma palavra, não se pode escrever uma palavra iniciando com 2 R's. Sim, com um R só. E aí, vocês vão fazer esse exercício da página 26, junto com alguns outros, sobre esse conteúdo, que são sílabas com R inicial. Aí eu gostaria de fazer algumas explicações para vocês. No primeiro quesito aqui, vocês vão ordenar o substantivo nas colunas corretamente. Lembrando que a gente está trabalhando esse conteúdo no livro de caligrafia e a gente está na página 26. Aí a gente tem as seguintes palavras no quadro: rede, riacho, Rita, Ricardo, rádio, Rebeca, recado, Roseira e Raquel. E vocês vão separar essas palavras de acordo com os seus lugares pedidos aqui. Nomes próprios, nome de pessoas, não é verdade? Ou nome de lugares. E vão ser sempre escritos com letra maiúscula. Então, vocês vão colocar nesse espaço. Nomes comuns já são nomes de objetos que não vão ser escritos com letra minúscula. Mas lembrando que todas essas palavras, como a gente pôde perceber, são escritas com o R inicial, certo? Já na página 27, a gente tem o seguinte: complete os espaços abaixo com o R inicial. Depois, copie as palavras. Então, vocês vão completar todos esses espaços com R inicial e depois copiar as palavras. Então, a gente tem na primeira palavra risco, depois remo, depois rainha, depois remédio, depois rádio, depois régua, depois repolho e por último ripa, tá? Já no terceiro, vocês vão escrever frases com os nomes abaixo, tá? Então, são frases que vocês podem escrever de acordo com o que vocês bem entenderem. São respostas pessoais. Então, a gente tem as seguintes palavras: ratoeira, que é uma palavra comum; Rita, que é um nome de pessoa; caroço, uma palavra comum; e Raquel, que é um nome de pessoa, que vocês vão escrever frases com essas palavras aqui, com esses substantivos, tá? Já na página 28, a gente trata sobre o uso do RR. E aí, a gente tem o seguinte texto aqui: quem inventou o ferro de passar? A palavra ferro, ela é escrita com RR. Vejam que a pronúncia de ferro é diferente da pronúncia de rato. Eu sinto que na palavra rato, o som do R sai mais aberto. Não é um som mais fechado, não é um som mais nasal. Agora, quando eu faço ferro, eu sinto que é um som mais nasal, um som mais fechado. Então, isso já é uma dica para a gente conseguir diferenciar o uso do R e o uso do RR. Palavras que vão ser escritas com um único R, elas têm a pronúncia mais aberta. O som é mais aberto. Já palavras que são escritas com 2 R's têm a sua pronúncia mais fechada. Essa sílaba vai ter a pronúncia mais fechada, o som mais nasal. Então, vejam. No textinho da página 28, a gente tem o seguinte: o ferro de passar existe desde o século VI. Os chineses, por exemplo, usavam um latão cheio de brasa para alisar suas roupas. Há registro também de um modelo feito de madeira ou de mármore, que alisava as roupas sem esquentar. O ferro elétrico, como o que temos em casa, foi inventado pelo americano Henry Sally em 1882. Em 1926, surgiu o ferro a vapor. Então, a gente teve aqui um texto que falava sobre o ferro, e a palavra ferro é escrita com 2 R's, tá? E aí, vocês também vão fazer a página 28, tá? A página 29 também, certo? E aí, na página 28, a gente tem o seguinte no primeiro: complete os espaços abaixo com RR. Depois copie as palavras. Então, em todos esses espaços, vocês vão escrever RR e copiar as palavras embaixo. Então, vai ter
carroça, marreco, carretel, torre, barraca, torrada, certo? Já no segundo, vocês vão acrescentar mais um R às palavras abaixo e formar novas palavras. Então veja como a gente consegue perceber a pronúncia que se torna diferente do uso de um único R para o uso de dois R's. Olha aqui a pronúncia. Torra, tá? Tora, fica torra. Tora, escrito com um único R. Torra, escrito com dois R's. Era, erra. Mira, mirra. Arisco, arrisco. Muro, murro. Couro, corro. Percebem a diferença? Então, a gente tem essa diferença na pronúncia de palavras escritas com um único R para palavras escritas com dois R's, tá? Já no segundo quesito, a gente vai fazer o seguinte. Escreva as frases. No sítio do vovô há uma carroça. Vocês só vão escrever as frases. Meu tio usou o serrote para serrar a ripa. Na próxima, eu gosto de comer torrada no café da manhã. Já no quarto quesito, vocês vão fazer o seguinte. Leia as palavras abaixo, depois escreva-as e separe suas sílabas. Então, você vai ler as palavras, escrevê-las e separar as sílabas. Então, eu tenho verruga, cigarra, corrida, ferreiro, serralheiro e varrendo, tá? Então, eu vou copiar essas palavras ao lado e depois separá-las, tá bom, meus amores? Já no próximo, eu tenho o seguinte aqui. Sílabas com R brando. Olha só. Quem inventou a tesoura? Vejam só uma coisa. Lembra que tia Carla tá falando o quê? Quando a palavra é escrita por um único R, o som dela é mais aberto. É um som mais fraco. Quando ela é escrita por dois R's, o seu som é mais forte. É um som mais nasal. Então, a gente vai justamente falar sobre aquelas palavras que são escritas com um único R, tá? E vão ter um som mais fraco, um som mais brando. Tesoura. Olha a palavra tesoura, como o som é fraco, como o som é brando. A tesoura surgiu há mais de 5.000 anos na Europa. O modelo da época eram duas lâminas unidas por uma mola. Depois foram feitos alguns tipos de bronze e de ferro mais parecidos com o que usamos hoje. Em 1761, o inglês Robert Hickliff fez a primeira tesoura em aço e começou a produção em grande escala. Então vejam, a palavra tesoura, ela tá com som mais brando, ela tá com som mais aberto. E aí a gente tem o seguinte, leia as palavras e copias. Então eu tenho careca, barata, couro, carneiro, aquarela, biruta, peruca, besouro. Então, vocês vão ler essas palavras e copiar no espaço abaixo. Já no segundo, eu tenho o seguinte. Complete as palavras com a letra R. Em seguida, copias. Então, vocês vão completar as palavras e vai copiá-las abaixo. Então, eu vou ter carioca, eu vou ter pera, eu vou ter largura, eu irei ter arara, vou ter cadeira, vou ter sarado, vou ter cajueiro e vou ter amarelo, tá? Que vão ser palavras que a gente vai completar com o R e que elas têm a pronúncia mais branda. E olha que nenhuma dessas palavras a gente tem o R em seu início, mas também tem um som mais brando, um som mais ameno, um som mais fraco quando a gente pronuncia, quando a gente fala essas palavras, certo? Já no terceiro, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai juntar as sílabas e formar frases. Então, vou dar aqui um exemplo e formar palavras. Eu vou ter careta, eu vou ter carreca, careca, vou ter perua, caruru, caroço,
maroto, cariri, mariposa. São algumas das palavras que a gente pode formar com a junção dessas sílabas, tá? Careta, careca, perua, caruru, caroço, maroto, cariri, mariposa. A gente consegue formar palavras juntando essas sílabas, tá? Então a gente consegue formar essas palavras. E no quarto e último quesito da página 32, que é a última atividade que a gente vai fazer, a gente tem o seguinte: complete as frases. Quem tece as rendas é a... Quem tece as rendas é a REM... Deixar com vocês. Quem lava a roupa é a lavar. Quem cozinha é a cozinha. Quem trabalha na indústria é o industri. Quem trabalha no comércio é o comércio. Quem trabalha no banco é o ban. Quem trabalha na biblioteca é o biblioteca. Vocês que vão completar. Quem conduz bois é o. Quem conduz a carroça é o. Quem dirige o carro é o. Quem anda na corda do circo é o equilibri. Quem vende sorvete é o sorvete. Quem trabalha com flores é o flor. Vocês vão completar de acordo, tá? Então, de atividade de casa, do assunto de ortografia, que é o uso do R e do RR, eu vou ter das páginas 26 até a página 32 do livro de caligrafia. Então, vocês vão fazer para cada página 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. Certo, meus amores? E agora eu gostaria de falar com vocês sobre as atividades que a gente vai fazer do livro de literatura, tá? Que a gente vai fazer as últimas duas páginas, que são a página 24 e a página 25. Ainda da história Arthur Não É Diferente, tá? Que a gente vai fazer. Então, a gente tem o seguinte. Lá no primeiro quesito, no 19º, da página 24, a gente vai fazer: os cães-guias são treinados para realizar uma importante função. Ordene as palavras abaixo e escreva-as completando a frase. Ajudar pessoas com. A gente vai ordenar. Com o quê? Com... A gente tem locomover, cuidado, a, si, visual, autonomia e deficiência. Então, vocês vão ordenar essas palavras que estão embaralhadas para completar essa frase. Já no próximo, a gente tem o seguinte: existe um programa que ajuda as pessoas com deficiência visual a utilizar alguns aparelhos eletrônicos. No emaranhado abaixo, encontre esses aparelhos, pintando-os e em seguida escreva seus nomes. Então, vocês vão procurar esses aparelhos eletrônicos, vão pintar e escrever o nome deles abaixo. São 3 aparelhos, tá? São 3. Já no próximo, a gente tem o seguinte: escreva na tela do computador uma mensagem para Arthur e outras pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, esse é pessoal. Vocês vão escrever uma mensagem, tá? O que vocês quiserem escrever. Para Arthur ou para outras pessoas que tenham algum tipo de deficiência. E na última questão, vocês vão ver aqui quais detalhes abaixo não pertencem à ilustração. Quais são as imagens das figuras que não fazem parte dessa ilustração central aqui, que não está de acordo, tá? Então, vocês vão marcar um X. Vão observar qual que não está de acordo, que não faz parte com o que foi falado na história, com o que foi tratado, e vai marcar um X, já que não faz parte. Certo, meus amores? Então, são 2 imagens que não faz parte e vocês vão marcar um X, tá? Vão observar todo o cenário e vão ver quais são as únicas 2 imagens que não fazem parte dessa sequência aqui, que não estão de acordo com a história. Então, é isso, gente. Do livro de literatura, a gente vai concluir, né? A história de Arthur Não É Diferente, que são as atividades da página 24 e da página 25. A gente vai concluir, tá? Esse exercício, essa atividade.
para que a gente trabalhe posteriormente uma nova historinha. Então, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Um beijo pra vocês, olha. Um cheiro. E até amanhã, se Deus quiser, com mais uma videoaula. Tchau!